Estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje vamos estar frente a frente com o nosso colega de muitos anos de imprensa, Felipe Guimarães Gabricho, famoso Felipe Gabricho. Trabalhamos juntos muito tempo, ele está inteirando no ano que vem 50 anos de jornalismo, que nós inteiramos esse ano os 50 anos. Felipe, você começou em 63, né? 63, no Jornal de Montes Claros, inclusive numa época Montes Claros tinha o esporte especializado na Praça de Esporte, que era muito solicitado. E eu iniciei lá no Jornal de Montes Claros justamente cobrindo o esporte especializado de Montes Claros, com a coluna que foi até o Aldiceno Batista que criou, chamada Esporte Especializado Especialmente. Esporte especializado especialmente. Eu não lembro dessa, não. Foi em 63. Quais os esportes especializados que tinha na praça naquela época? Que você lembra? Naquela época tinha natação, basquete, vôlei e futebol de salão. Tinha essas 4 modalidades, eram muito fortes. Quem que você lembra daquela época? Naquela época tinha Nicomedes, tinha Augustão Baladoce, tinha aquele time do Society. Você lembra daquele time do Society de futebol de salão? Lembro demais, velho. Time do Society. Time do Society eu lembro de uma coisa que eu já até escrevi sobre isso. Já. Lá que chegava no intervalo, em vez da turma tomar água, bebia era Cuba Livre. Você sabia isso? Aí não sabia disso. Não. Eu escrevi inclusive uma crônica uma vez sobre isso. Eu sei que nem eu jogava. Você jogava no time Afadia. Banco Hipotecário antes. Era o Banco Hipotecário. Pois é, mas o grande time que você jogou de futebol de salão foi na Afadia. Não, o Banco Hipotecário fez escola. Que era um grande time também, o Banco Hipotecário. Era eu, Nicó, Paulo Cães, não, o Zé Carlos não estava nesse time, não. Zé Carlos, Elinho e Zé Carlos. Elinho que é esse médico. Eu sei. E Zé Carlos, você conhece Zé Carlos, né? Zé Carlos Gomes. Exatamente o que eu estou dizendo. Nicó e Paulinho Cães. Zé Carlos Gomes foi um dos maiores jogadores de futebol de salão que Montes Claros. Foi o maior jogador de futebol de salão de Montes Claros. Mas o Society era um time feito por uma turma do Society, que jogava Mimi, jogava Valdir, Aguinaldo. Fernando Etienne, e Pindoba era o goleiro. Um que prestava era um goleiro, era Pindoba. Geraldo Renan, Márcio Miro. Era uma turma do gole, era uma turma do gole. E eles, no intervalo do jogo, em vez de beber água, eles tomavam era Cuba Livre. Teve uma vez, por exemplo, que aquele de Rorró, que eu acho que nunca tinha visto bola na vida dele. Ele fazia ele foi jogar no gol e fechou o gol do Society. Mas fechou porque ele pesava mais de 100 quilos. Pois é, mas fechou o gol, a bola batia nele e sei lá, para fazer 1-0 nisso foi difícil. Apesar de que naquela época interessante, o Augustão também, que era muito gordo, jogava, era um grande jogador de basquete. Jogava muito bem futebol de salão. Ele tinha um petardo de esquerdo, o Augustão Baladoce, que era praticamente invencível. A bola de futebol de salão era muito pesada. Era pesada, eu E por ser pesada, quem chutava bem, ele, no caso dele, Nicó, Ninha, chutavam bem, entendeu? Aí para vencer o adversário era fácil. Augustão tinha essa vantagem, e além do corpo, né? Porque ele tinha um corpo muito grande. Sempre foi difícil ficar avantajado. As viradas dele de esquerda só eram fatais. Nós estávamos conversando o dia isso, eu e Nicó. Time igual aquele da Afadia de futebol de salão, acho que não vai ter tão cedo um igual, hein? É difícil de fazer. Eu acho que seria hoje, nos tempos atuais hoje, seria um dos melhores times do Brasil. A Lara torce muito pelo Cruzeiro. A Lara é cruzeirense. Inclusive, Lara, eu sou atleticana, minha filha. E eu discuto isso muito com Lara. Eu falo, Lara, o Cruzeiro tem um time bom, porque tem bons jogadores. Mas não tem uma coisa essencial no futebol, que a gente fala muito, e tornou-se até piada em Montes Claros, que chama-se conjunto. É difícil para o Roth, por exemplo, fazer um time do Cruzeiro agora. É difícil para qualquer time. Esse time do Atlético, por que está dando certo? Porque foi o mesmo time praticamente do ano passado. A mesma coisa do Vasco. Justamente, um time que mesmo time do ano passado. Jogam sabendo jogar. Todo esporte de equipe, quando tem entrosamento, quando há entrosamento entre a equipe, é difícil de você ganhar. Você tira uma peça, põe outra peça, não faz efeito. Felipe, você jogou num dos melhores times que o Montes Claros já teve, foi aquele Casimiro que disputou primeira divisão. O acesso. O acesso. É chamado primeira divisão. Porque divisão. O time que subiu para a primeira divisão, que disputou o acesso, era melhor do que o que disputou a primeira divisão. Teve algumas peças, mas Porque, por exemplo, o Jomar disputou o acesso e não disputou a primeira divisão. Disputou, não. É porque ele foi para o IP. Então, teve alguns jogadores da divisão de acesso que levaram o Casimiro para a primeira divisão que não disputaram a primeira divisão. Não, houve uma troca de algumas peças. Por exemplo, o Casimiro tornou-se profissional de fato. Não, mas vou te dar um exemplo. O Jomar disputou
o acesso não disputou a primeira divisão. Não. O Jair, casado Jairzão, inclusive com sua cunhada, ex-cunhada, né? Ele ex-cunhada. também disputou o acesso, não disputou. Disputou não. Disputou na não. primeira divisão. Foi para São Então Paulo. o time que disputou o acesso era melhor do que o... Bem melhor. E você fez lógico. parte deles, né? Fiz. Eu era reserva do lado. Eu lembro lá em Barbacena. Aquele foi Barbacena foi na divisão. Foi no ano anterior. Foi, no 1969, o acesso. Você levou 5 gols. 6 gols. 6 gols. Eu cheguei, tinha um cartaz no Zimbolão, porque o Zimbolão era o ponto de encontro. Igual o Café Galo hoje. Era o ponto de encontro da família Montes Clarense, né? E tinha um placar esportivo que Zim colocava na porta do barzinho dele. Então estava lá assim, o Vila Nova 0, Felipe 6. Eu falei, ô Zinho, você deixa eu fazer uma gozeira dessa pública desse Agora, jeito? você jogou num grande time do Ateneu. Joguei também. O Ateneu que o Elton jogava, né? O Ateneu tinha... inclusive os grandes jogadores que existiam no futebol de Montes Claros ou foram formados no Cassimiro de Abreu ou no Ateneu. Eram duas famílias, tanto no Ateneu como no Cassimiro. Por quê? Porque eu comecei no juvenil do Ateneu, mas eu tinha jogado no mirim do Ateneu, no infantil do Ateneu, depois eu fui para o juvenil. Depois do juvenil eu fui para o aspirante. Depois do aspirante eu fui para o titular. Para você ver que praticamente eu me formei dentro do Ateneu. Nesse íntere eu tive passagem pelo Cassimiro de Abreu, tive passagem pelo IP, mas meu time de origem, meu time de formação chamava-se Ateneu. Ô Gabriel, o bicho está voltando esse ano. Você acredita que possa ter algum sucesso? A gente torce, mas sucesso pode até ter. Vamos supor, por exemplo, ele vai contratar jogadores do nível de Ronaldinho, entendeu? Que é a grande vedete do Atlético, hoje chama-se Ronaldinho, né? Portanto, vai contratar o Everton, vai contratar esse goleiro que o Atlético trouxe, o Vitor. Se ele fizer um bom time, ele vai ser um bom time de temporada. Terminou o campeonato, esfacelou o time. É igual o que aconteceu com o vôlei em Montes Claros. Mas o Atlético, mesma coisa. O Vitor não é temporada não, o Atlético comprou ele. Sim, eu estou te falando, para o Montes Claros, esse time que vai ser feito em Montes Claros, é um time para a temporada. Ele pode ter até sucesso, mas é um time em temporada. Terminou a temporada, terminou o Campeonato Mineiro, acabou o time. Você vai sustentar um time dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio, sem ter jogo, sem ter nada, sem ter renda? Você não vai. Quem vai sustentar? O dono do bicho? Só se ele for realmente milionário, como de fato ele é, né? Parece que ele é, né? Não sei. É muito difícil você fazer um time. Você fazer um time para uma temporada é uma coisa. Agora, você fazer um time de futebol que joga por música, igual o time do Atlético está jogando hoje, vai demorar. O Atlético foi lanterninha o ano passado para classificar, para manter o Atlético. Nossa, lanterninha não. Foi uma lanterna. Foi lanterna. O Cruzeiro do ano passado terminou atrás do Atlético, abaixo do Atlético. O Cruzeiro só escapou do rebaixamento na última rodada. Sim, mas o Atlético é porque depois modificou a tabela. Mas o Atlético no primeiro turno estava lá embaixo. No primeiro turno. No primeiro turno. Aí foi o quê? Foi tendo... Mas eu quero saber do seu o seguinte, você acha que é possível fazer um time aqui... Porque eu, na minha opinião, pelo que eu entendo, acompanhei muito tempo o futebol Montes Claros, eu acho que aqui, para ter um time, tem que ser o Cassimiro ou o Ateneu. O Cassimiro... Ainda tem a torcida. E mesmo assim, não é questão só de ter torcida. A questão, eu acho, são os times de base. Eu acho que se o Ateneu e o Cassimiro voltarem... O Cassimiro está fazendo um time de base agora. Sim, o Cassimiro sempre teve. O juvenil de Bonga era o juvenil do Cassimiro de Abreu. Sempre foi um grande formador de craques em Montes Claros. Foi o juvenil de Bonga. Sempre foi. Mas Montes Claros há muito tempo que não forma um craque. Eu acho que o último foi bem. É o que eu estou te falando. Porque não tem essas equipes de baixo, de base. Não tem infantil, não tem o juvenil, não tem o aspirante. Não acabaram essas equipes. Mas Bentinho não foi formado nem em Cassimiro nem Ateneu, ele foi na Várzea. A Navasa sempre teve grandes jogadores, sempre apareceram talentos. Mas hoje não tem futebol de Várzea mais, que não tem campo de futebol mais em Várzea, nos bairros. Depois que o Ateneu fechou as portas, eu praticamente chorei quando o Ateneu fechou as portas. Por que eu chorei?
Porque eu vi o estádio João Ribeiro repleto de gente na arquibancada, com 3 mil torcedores, 4 mil torcedores, 5 mil torcedores. Entendeu? E você vê aquele troço, virou uma fazenda abandonada, um mato. Que fazenda? Nenhuma fazenda é abandonada, quer dizer, não virou um matagal. Matagal. É a grande definição. Você foi muito feliz nesse termo. Matagal. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos logo em seguida para continuar nosso papo com o jornalista Felipe Gabricho. Espera um instantinho.